Vamos lá então, nesta quarta-feira de Brasileirão, em que o Inter joga contra o Atlético Mineiro. Colorado vai encontrar um adversário igualzinho a ele. Sem título estadual, na zona de rebaixamento, Inter e Atlético começaram o ano praticamente iguais. Se tratando de Campeonato Gaúcho e de Mineiro, ambos foram vice. Coincidentemente, perderam o título para os seus maiores rivais. Aí o Grêmio é campeão gaúcho de 2026. O Cruzeiro é campeão mineiro de 2026. Afecta um pouco o anímico, sem dúvida, mas sabemos que já temos que virar a chave. Quarta-feira é que ganhar. Os aprendizados nos estaduais mostram o caminho para o restante da temporada e para a necessidade de uma resposta imediata para a torcida. O que o Paulo Pesolano tem a partir de agora são novas alternativas. O Kaique é uma boa alternativa, o jogador driblador, o jogador de lado. O Matheus Bahia pode ser uma boa alternativa e aí ele pode até posicionar o Bernabé durante o jogo numa segunda linha para fazer do Bernabé mesmo um extrema pelo lado, se ele quiser fazer uma dobra de laterais. O Alejandro já estava à disposição, é uma alternativa. No Brasileirão, os dois têm a mesma campanha. 2 empates e 2 derrotas. 2 pontos em 4 jogos. Por conta do saldo de gols, o Atlético é 17º colocado. O Inter vem logo atrás. Quero que eles sepam que estamos juntos e se Deus quiser, vamos começar a ganhar no Brasileiro e vai dar tudo certo. Sim, vai dar tudo certo. Os dois times comandados por estrangeiros buscam a sua primeira vitória no campeonato. Só que enfrentar um time numa situação tão parecida... O ambiente do Atlético, ele pode sim ajudar o Inter. Agora, o ambiente pode ajudar, porém, o Atlético Mineiro tem bons valores. É um adversário difícil. Não seria o adversário mais adequado para o Inter enfrentar depois de perder o Gauchão, porque o Atlético precisa dar uma resposta imediata. O Atlético vai ter estreia do novo técnico no Brasileirão. Eduardo Domingues chegou no fim de fevereiro e disputou jogos apenas pelo Campeonato Mineiro. Vamos a tener que hacer cambio para miércoles. Porque no es la forma que queremos, no es lo que buscamos. Tenemos que dar la cara. Os dois querem transformar a pressão do ambiente em reação. Vamos procurar vamos a procurar alguma coisa ruim. Sim, coisa ruim tem todos os times. Será que o Inter encontra o diferente para sair dessa igualdade logo mais? É o que os colorados querem, né? Agora, eu queria mais essas duas Milenas aí. Eu adorei. Imagina 2 Alices. Bom, vamos com um só que tá lá em Belo Horizonte acompanhando as notícias do Inter. Fernando Becker, boa tarde. Oi, Alice, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois então, o Internacional precisa, dar uma resposta imediata depois de perder o Campeonato Gaúcho. E a situação é preocupante neste início de Campeonato Brasileiro, até porque é o pior começo do Inter no Brasileirão na era dos pontos corridos, que começou lá em 2003. E tem uma situação que está incomodando. O time tem que parar de sofrer gols, até porque quando enfrentou equipes da Série A neste ano, sofreu gols em todos os jogos. E para tentar resolver essa situação, o técnico Paulo Pesolano pode ter algumas novidades hoje à noite aqui em Belo Horizonte. Então vamos fazer o seguinte, vamos conferir a provável escalação no campinho aí. Vamos lá. Rocher no gol, a defesa com Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel ou Félix Torres, e na lateral esquerda tem o Bernabé já liberado para voltar ao time. Ou o Pesolano pode promover a estreia de Matheus Bahia, que chegou recentemente e não estava inscrito no Gauchão. O meio tem Ronaldo, Paulinho e Alan Patrick, e no ataque Vitinho, Carboneiro e Borré. Tá certo, Alice? Volto contigo. Tá certo. Obrigada, Fernando Becker, direto lá de Belo Horizonte, falando de Inter, pois o Grêmio é amanhã. Enfrenta o Bragantino, 9 da noite, recebe o Bragantino na Arena. E quem tem as notícias do Grêmio é o Bruno Marcilli, que vai conversar com a gente. Bruno, que antes entrava sempre ao vivo de Pelotas, mas agora oficialmente estará aqui em Porto Alegre com a gente, fazendo parte da equipe aqui na capital. Então, bem-vindo, Bruno, e boa tarde.
Boa tarde, Alice, a todos. Muito obrigado pela recepção, viu? Tamo junto para falar também das informações desse Grêmio que vem com uma preparação muito curta para o jogo de amanhã, com apenas 2 treinos, ontem e também hoje aqui no CT Luiz Carvalho. Mas ainda falando desse título, olha só que imagem bacana a gente tem para compartilhar com todo mundo. O Grêmio fez o registro oficial da conquista estadual, jogadores, comissão técnica, dirigentes e também funcionários tiraram uma foto com a taça de campeão e fizeram um registro muito legal com imagens aí de drone, bacana mesmo. O Grêmio também divulgou um vídeo com bastidores do jogo, né, contra o Internacional antes do Grenal, aquela movimentação de vestiário. E a gente separou uma fala do capitão Arthur, olha só. O importante é eu defender isso daqui, porque isso aqui é muito maior que eu, muito maior que ele, muito maior que o outro. Isso aqui representa todos nós e milhares de torcedores. Então hoje é pra entrar luta, como a gente faz sempre, não precisa nada diferente, mano. Nada diferente de jogar quando tem que jogar, defender quando tem que defender, inteligência. E é junto. No final a gente entra junto, sai junto. Então, o capitão Arthur, e falando nele, né, ele é dúvida para esse jogo contra, né, o Bragantino, porque no fim do Grenal ele deixou, né, o campo aí com um probleminha muscular, ele que teve, né, um desconforto na posterior da perna esquerda e por isso então é uma dúvida aí para o jogo de amanhã, Alice. Tá certo, Bruno. Bom, o Bruno nos mostrou ali, vocês acompanharam um pouquinho dos bastidores do título. Pois agora, a gente vai ver umas outras imagens de bastidores que foram feitas pelo atacante Bright White. Ele tá se recuperando de lesão, né? Não jogou o Campeonato Gaúcho, mas foi lá pro Beira-Rio junto com o time e gravou tudo com aqueles óculos super modernos que registram as imagens do que a pessoa tá vendo. Olha só como ficou essa decisão no olhar de Martin Bright White. O vídeo começa com o Bright ali, ó, ajustando os óculos, aí, tudo ok. Depois, ele tá no ônibus chegando ao Beira-Rio. Tudo bem? Como está? Tudo bem? Como está? Tudo bem? Tudo bem? Como está? Tudo bem? Vai acompanhar o jogo junto com os outros jogadores que não podiam jogar. Ele participou da festa dentro de campo assim que o juiz acabou o jogo. E com essa visão, representou tudo que os jogadores enxergaram ali naquele momento. Ah, bacana demais esse registro. Agora, Bruno, o torcedor quer saber quando é que o Bright White vai entrar em campo de verdade, né? De volta. Tá perto, Alice. Não vai ser amanhã contra o Bragantino e nem na próxima rodada do Brasileiro contra a Chapecoense. Porém, o torcedor já pode anotar aí no caderninho, na agenda, que o dia 19 de março está previsto pelo Grêmio para essa volta do Bright White, jogo contra o Vitória aqui na Arena. E olha, Bright White não joga desde setembro do ano passado, quando então rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, mas já ele vai estar de volta aí com a camisa tricolor, Alice. Perfeito. E tu volta muito, volta sempre, agora direto de Porto Alegre. Bruno, valeu demais. É isso, meu povo. Aqui... E aí, o Campeonato Gaúcho já é passado. Página virada para o Internacional. Agora, o que importa mesmo é o Campeonato Brasileiro. É outra história, né? São novos desafios, mas também novas oportunidades. Vamos dar uma olhada em como o clube está se mexendo nos bastidores e se arrumando para essa estreia.
E que capítulo, hein? Daqui para frente é foco total. Toda a energia do clube, da comissão técnica até o último jogador, está apontada para uma direção só, a competição nacional. E essa virada de chave, ela é fundamental. Porque assim, muda tudo. Muda a estratégia, mudam as ambições e, claro, a pressão aumenta bastante. O que rolou no Gauchão serve de lição. Mas o termômetro de sucesso da temporada de verdade vai ser o Brasileirão. A régua sobe e muito. E olha só, o primeiro grande movimento do Inter para essa nova fase não foi nem uma contratação de fora. Foi, na verdade, uma jogada estratégica interna para garantir que uma peça super importante continuasse no time. Isso aqui é uma notícia em tanto, viu? O Vitinho, que era do Dinamo de Kiev, agora é jogador do Inter com todas as letras. É uma forma de solidificar o ataque, de dar uma segurança ali na frente, pensando num campeonato que é muito, mas muito mais puxado que o estadual. E se liga na duração do contrato. Até junho de 2030. Isso não é um acordinho de curto prazo, não. É um sinal claríssimo de que o clube está apostando alto no jogador, pensando lá na frente, sabe? É um projeto de longo prazo que dá estabilidade para a posição. E ele não está chegando agora, né? Já tem história no clube. São 60 jogos, com 14 gols e 2 assistências. Quer dizer, não é uma aposta, é uma realidade. Um cara que já mostrou a que veio. Então, o ponto principal aqui é esse. O Vitinho não é só um jogador útil que joga de titular e resolve. Com essa compra, ele se torna o que a gente chama de ativo. No futebol de hoje, com a grana sempre curta, ter um jogador com potencial de revenda, com um contrato longo, isso é uma jogada de mestre da diretoria. Mas beleza, garantir quem já está em casa é só uma parte do plano. O Inter também está de olho no mercado e bem ativo, para trazer gente nova e deixar o grupo mais forte para os desafios que vêm por aí no Brasileirão. E o clube está numa corrida contra o tempo, viu? Porque tem uma janela de transferências especial só para quem jogou os estaduais, e o prazo final dela é 27 de março. Por isso que os bastidores estão pegando fogo com negociações. E já tem uns nomes circulando claro. Pro gol falam no Neto do Botafogo, na zaga um interessante Chigo parece que voltou com tudo, o João Marcelo do Cruzeiro, e lá na frente, para ter mais opção de ataque, os nomes que pipocam são Pedro Henrique do Bragantino e o Patrick, que foi destaque no Novo Horizontino. Fica bem claro onde o clube quer reforçar, né? Mas nem tudo são flores. Enquanto o time treina e se prepara dentro de campo, tem uma batalha rolando fora dele, uma batalha nos tribunais. Pois é, aquele último Grenal ainda tá dando o que falar. 3 figuras bem importantes do Internacional foram denunciadas no TJD, o Tribunal de Justiça Desportiva. E isso cria uma baita nuvem de incerteza bem na hora que o campeonato mais importante do ano vai começar. Péssimo timing. E o que mais preocupa são as possíveis punições. O caso do Bernabé, vai lá, suspensão se vier, é só pro gauchão do ano que vem. O problemão mesmo está no comando. O executivo Fabinho Soldado e o técnico Paulo Pesolano podem pegar um gancho pesado, de 15 dias até 6 jogos. Imagina um time começar o Brasileirão sem o técnico na beira do campo? É um risco enorme de criar um vácuo de liderança num momento super crítico. E essa frase aí, dita pelo Fabinho Soldado e anotada na súmula pelo árbitro Anderson Daronco. Foi esse desabafo que gerou toda a denúncia por desrespeito. Um momento de cabeça quente que pode sair bem caro. Bom, com toda essa confusão acontecendo fora das 4 linhas, vamos voltar o foco para o que decide jogo, a preparação para a estreia no Brasileirão. E não é qualquer estreia, é contra o forte time do Atlético Mineiro. Pelo menos no elenco, a gente tem boas notícias. O Bernabé, que estava suspenso no Gauchão, volta e tem muita chance de ser titular. E além dele, o Matheus Bahia e o Kaique, que nem podiam jogar o estadual, agora estão liberados e à disposição do técnico. São mais opções. Com essa galera toda disponível, já dá pra gente ter uma ideia do time que vai a campo. A base é parecida com a do Gauchão, mas com a volta importantíssima do Bernabé, que dá outra profundidade ali pela lateral. A grande dúvida mesmo fica no meio-campo, se vai com o Ronaldo ou com o Vejagre. Essa escolha pode mudar totalmente o jeito do time jogar, de mais marcador para mais criativo. É aquele ajuste fino que o Pesolano vai ter que fazer para essa estreia. Então a gente fica com essa pergunta no ar para esse começo de Brasileirão do Inter. De um lado tem um time reforçado, com gente importante garantida por um bom tempo. Do outro lado tem essa instabilidade por causa dos problemas disciplinares fora de campo. Será que essa balança vai pesar para o lado certo contra um adversário do nível do Atlético Mineiro? Bom, a resposta para isso a gente só vai ter dentro de campo.